A lenda da Aldeia da Pena, como todas as boas histórias folclóricas, começa com um lugar remoto e encantador. Em Portugal, próximo à cidade de Sintra, existe uma pequena aldeia chamada Pena, que é o cenário principal desta lenda. Diz a tradição que, há séculos, essa aldeia era um lugar tranquilo e próspero, abençoado pela beleza da natureza ao seu redor. Entretanto, um dia, uma terrível praga assolou a região, lançando a aldeia na escuridão e no desespero. As pessoas da Aldeia da Pena buscaram a ajuda de sábios e curandeiros, mas nada parecia funcionar. Os habitantes viviam com medo e incerteza, até que uma mulher idosa conhecida como Dona Beatriz se destacou como a única esperança da aldeia. Dona Beatriz era uma mulher sábia, com um profundo conhecimento de ervas medicinais e práticas mágicas transmitidas de geração em geração. Ela se isolou em sua pequena cabana no coração da floresta, onde passou dias e noites buscando uma solução para a praga que afligia sua comunidade. Após semanas de estudo e experimentação, ela descobriu um antigo segredo, um amuleto mágico que tinha o poder de curar a praga. Com a ajuda de Dona Beatriz, a Aldeia da Pena começou a se recuperar lentamente. A praga recuou e a vida voltou a florescer naquelas terras. No entanto, essa recuperação veio com um preço. Dona Beatriz sacrificou sua própria vida para salvar a aldeia, deixando apenas o amuleto mágico como testemunho de sua existência. A lenda da Aldeia da Pena nos oferece várias lições profundas e atemporais. Em primeiro lugar, ela nos mostra o poder da determinação e da busca incessante por soluções, mesmo nas situações mais desesperadoras. Dona Beatriz não desistiu quando todos à sua volta perderam a esperança. Sua dedicação e persistência a levaram a descobrir a solução para o problema que afligia a aldeia. Além disso, a história destaca a importância do altruísmo e do sacrifício. Dona Beatriz não hesitou em arriscar sua própria vida para salvar sua comunidade. Seu ato de abnegação é um lembrete de que, em momentos de crise, a empatia e a disposição para ajudar os outros podem fazer toda a diferença. A lenda também nos faz refletir sobre a relação entre a natureza e a humanidade. A Aldeia da Pena estava em harmonia com a natureza, e foi a busca de Dona Beatriz nas profundezas da floresta que permitiu a restauração dessa harmonia. A história nos lembra da importância de cuidar do meio ambiente e da terra que nos sustenta. Há muito tempo, numa aldeia à beira de um rio sinuoso, uma lenda sussurrada entre os moradores trazia consigo arrepios e temores. Era a história da mãe afogada, uma mulher cuja vida foi devorada pelas águas famintas, que abrigavam uma tristeza eterna. Dizia-se que ela vivia na beira do rio com seus filhos pequenos, inocentes como pássaros recém-nascidos. Uma noite, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre as águas escuras, a tragédia se abateu sobre aquela família, e os pequenos, que brincavam inocentemente à beira do rio, foram arrastados pelas correntezas traiçoeiras até um destino cruel. A mãe, impotente diante do destino, testemunhou o afogamento da sua alegria e da sua razão de vida. Os corpos dos seus pequenos tesouros nunca foram resgatados do rio, e a dor a consumiu. Após aquela noite fatídica, a mãe afogada mergulhou em uma melancolia profunda, até que eventualmente a morte se lembrou dela. Mas a sua alma, despedaçada como o sombrio reflexo das águas, vagou pelas margens do rio em busca de seus filhos perdidos. Conta-se que nas noites silenciosas, seu lamento ecoa pelos recantos sombrios da aldeia. Os moradores amedrontados evitam as margens do rio quando a escuridão se instala. Dizem que, à meia-noite,
Os choros da mãe afogada cortam o silêncio, um som angustiante que ecoa pelos vales como uma canção triste da eternidade. Alguns afirmam ter visto sua figura fantasmagórica, vestida de branco como uma noiva abandonada pelo destino, vagueando pelas águas turvas. Outros afirmam que as águas do rio ganham vida, sussurrando segredos enterrados e histórias de aflição. A lenda da mãe afogada se tornou uma advertência sombria, um lembrete de que as águas que oferecem vida também podem ser portadoras de tristeza profunda. E, até hoje, as mães sussurram histórias dessa entidade trágica para acalmar seus filhos inquietos, alertando-os sobre os perigos das águas escuras. E assim, a lenda da mãe afogada continua a assombrar a aldeia, onde os choros da noite são mais do que meros lamentos. São as notas tristes de uma mãe que busca a paz além do véu da morte, mas cujo lamento persiste nas correntezas da eternidade. Quando eu era criança, vivia numa casa antiga numa pequena aldeia, e desde que me lembro comecei a falar com um amigo imaginário chamado Mário. Os meus pais, inicialmente, consideraram essa interação como algo normal no meu desenvolvimento, uma maneira lúdica de lidar com a solidão da infância. Mário era um menino da minha idade, com cabelos escuros e olhos alongados. Ele tinha uma risada contagiante e sempre usava uma roupa antiquada, como se pertencesse a outra época. Às vezes, eu o via nos cantos da casa e sorria para mim, mas quando meus pais perguntavam, eu apenas ria e dizia que ele estava se escondendo. À medida que o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. Minha mãe relatava que ouvia risadas infantis durante a noite que ecoavam pelos corredores vazios. Em algumas ocasiões, encontrei as portas dos armários da cozinha abertas e as louças remexidas. Quando questionado, eu sempre dizia que Mário era o responsável, mas meus pais acreditavam que eu era o real responsável e apenas dava asas à minha imaginação infantil. Uma noite, enquanto meus pais assistiam televisão, senti que Mário me chamava do sótão. Subi as escadas silenciosamente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. A porta do sótão rangeu ao ser aberta, e uma luz fraca iluminou a sala empoeirada, e no centro, Mário estava parado sorrindo como sempre. Ele apontou para uma caixa antiga, esquecida num canto. Dentro dela, encontrei fotografias antigas da minha família que eu nunca tinha visto antes. Mário me mostrou cada imagem, como se estivesse contando uma história silenciosa do passado. Foi aí que percebi que Mário não era apenas fruto da minha imaginação, mas talvez um elo com algo além do nosso entendimento. A partir daquela noite, as atividades paranormais tornaram-se mais intensas. Luzes piscavam, móveis rangiam e sombras se moviam quando Mário estava por perto. Certa vez, minha mãe jurou ter sentido alguém afagar seu rosto enquanto estava sozinha na sala. O meu pai, inicialmente cético, começou a questionar a natureza do meu amigo. Alguns anos depois mudamos de casa e deixei Mário para trás, mas durante muito tempo continuei a sentir a sua presença. Já em adulto revisitei a casa e descobri que um menino chamado Mário havia vivido décadas atrás e falecera de forma trágica. A história do meu amigo imaginário permanece como uma lembrança vívida de experiências paranormais que ultrapassaram a fronteira entre a imaginação e o inexplicável. Era uma noite comum, a estrada se estendendo diante de mim como um tapete negro sob a luz da lua. O rádio sintonizado numa estação distante criava uma trilha sonora suave para a viagem. No entanto, à medida que avançava, algo incomum começou a se desenrolar. Os contornos das árvores ao lado da estrada pareciam dançar de maneira estranha, como
como se sombras inquietas se movessem em sintonia com o vento. Uma sensação arrepiante percorreu-me a espinha, mas mantive o foco na estrada, atribuindo essas visões a uma imaginação exaltada. Foi quando notei uma figura indistinta à beira da estrada, uma silhueta escura, apenas vislumbrada por um instante, antes de desaparecer na escuridão. A curiosidade se misturou ao medo enquanto eu tentava encontrar uma explicação lógica para aquela aparição fugaz. À medida que avançava, a atmosfera se tornava mais densa. O som suave dos pneus no asfalto era acompanhado por sussurros indistintos que pareciam ecoar dentro do carro. Olhei para o banco do passageiro, mas obviamente estava sozinho. Mas os sussurros persistiram e meu coração acelerou. A estrada começou a curvar-se, revelando uma paisagem que parecia fora de lugar. Árvores retorcidas projetavam sombras sinistras sobre a estrada, e a sensação de que algo observava cada movimento tomou conta de mim. Decidi documentar a experiência com minha câmera, esperando capturar qualquer evidência do paranormal. Conforme avançava, a temperatura dentro do carro caiu de forma abrupta e uma névoa inexplicável começou a se formar. A estrada à frente desaparecia lentamente na escuridão. Meus olhos se fixaram na estrada, agora coberta por uma névoa etérea. Foi então que a figura sombria reapareceu, desta vez mais claramente definida. Uma presença etérea que parecia flutuar ao lado do carro. Sua aparição era acompanhada por um frio intenso, fazendo com que minha respiração se tornasse visível no ar. Perguntas ecoavam na minha mente quando, de repente, as respostas chegaram. Sussurros incompreensíveis preenchiam o carro. À medida que a estrada se estendia à frente, a figura desapareceu na névoa. Os sussurros diminuíram e a temperatura voltou ao normal. Dei por mim a pensar, terei adormecido por segundos. Ao revisitar as gravações, encontrei evidências intrigantes. Sombras dançavam nas imagens, sussurros ecoavam nos áudios. Era como se a estrada guardasse segredos e eu tivesse sido convidado para testemunhar um vislumbre do paranormal. Tudo começou em uma noite tranquila. A lua lançava sua luz prateada sobre a paisagem e eu estava em busca de sons suaves para um novo vídeo de ASMR. O local escolhido foi uma antiga mansão abandonada, envolta em lendas e histórias sombrias. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural, mas nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Ao entrar na mansão, a atmosfera mudou instantaneamente. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi avançar. O interior estava envolto em sombras e o silêncio era opressivo. Comecei a gravar, sussurrando para a câmera e explorando os corredores desgastados. Foi quando comecei a ouvir murmúrios indistintos, como se vozes sussurrassem ao meu redor. Meu coração acelerou, mas continuei a gravar, pensando que poderia ser minha imaginação. No entanto, os sussurros tornaram-se mais audíveis e uma sensação de presença começou a me envolver. Ao entrar em uma sala antiga, minha lanterna começou a piscar inexplicavelmente. O ar estava carregado e uma sombra se moveu rapidamente na periferia da minha visão. Tentei manter a calma, mas algo sobrenatural estava definitivamente acontecendo. Num acto de coragem, decidi me comunicar com qualquer presença espiritual que pudesse estar ali. Foi então que a temperatura da sala pareceu cair drasticamente e uma voz suave começou a responder minhas perguntas. As palavras eram ininteligíveis, mas a energia que senti era de outra dimensão. Naquele momento percebi que estava em contato com algo além da compreensão humana. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes e uma sensação de respeito pelo desconhecido me envolvia. Parecia que as entidades do além estavam compartilhando suas histórias comigo. Concluí minha exploração
agradecendo às entidades por compartilharem sua presença. Ao sair da mansão, senti que algo dentro de mim havia mudado. Aquela noite paranormal não era apenas uma experiência, mas sim uma jornada que me levou além dos limites do conhecido. Ao rever a gravação, descobri vozes sussurrando mensagens intrigantes. Era como se essas entidades quisessem ser ouvidas, talvez buscando paz ou simplesmente uma conexão com o mundo dos vivos. Fiquei impressionado com a complexidade do paranormal e com a ideia de que há mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Até a próxima, e que os sussurros do além os embalem em um sono tranquilo.